Eu tinha feito uma anotação, depois acabei passando por cima, que é uma realidade, né? Nenhum cego consegue se auto-iluminar. É necessário que alguém o ilumine. É uma ilusão nós acharmos que nós, por nós mesmos, podemos chegar ao conhecimento da verdade. Essa foi a tentação de Adão. Achar que ele podia dispensar Deus para saber o que é certo e o que é errado. Passou a centrar-se em si mesmo e por isso acabou se auto-excluindo da bênção. Nenhum cego consegue se auto-iluminar. Ele precisa da verdade que não lhe pertence, que está fora de si, para que ele possa ver. Os critérios não são nossos, os critérios são exteriores a nós. Essa visão do umbiguismo não leva a lugar nenhum. E uma outra coisa também que a gente percebe na leitura, se levar para frente, é que independente dos sinais, o mundo não quer, o mundo não crê. Não crê. O mundo é incrédulo por natureza. O mundo não crê. E mais ainda, né? Aqueles que deveriam crer não creem, que são os donos da religião. Vocês repararam a discussão, vocês leram o resto do texto, a discussão com os fariseus? Aí quando ele fala assim, então vocês estão querendo ser também discípulo dele, aí viraram uma beia, né? Aí ficaram perigoso. É aquilo que Jesus Cristo fala, né? Cegos, né? Guia cegos. Guia cegos. É interessante, né? Como é que a resistência vem também daqueles que creem, ou deveriam crer. Eu queria tomar um outro texto para uma segunda meditação, que é o texto do Evangelho de João, que é o quarto milagre, que está no capítulo 6, que é o quarto sinal. A partir do versículo 1. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois de se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo o rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Interessante como João termina esse texto, né? Vendo que a multidão queria levá-lo para proclamar o rei,
ele se retirou e foi para a montanha. Interessante. Jesus Cristo foge de ser rei, mas não foge da cruz. Ele sobe para Jerusalém, sabendo que ele vai ser morto, e foge de Jerusalém quando quiseram fazê-lo rei. Como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Nós corremos quando querem nos fazer rei, nós corremos em direção, né? E quando a cruz está próxima, nós fogem da cruz, né? A atividade de Jesus Cristo, as opções de Jesus Cristo são diferentes. São diferentes. Ele foge da honra e assume a cruz. São João faz questão de colocar essa ponderação. Mas aqui tem algumas coisas que podem servir para a nossa vida de comunidade. Primeiro, o texto fala de um segmento, né? Uma grande multidão o seguia. Aqui eu não vou nem considerar as razões pelas quais aquela multidão o seguia. O fato é que uma grande multidão o seguia, então existe uma questão de segmento. E esse segmento é para um outro lado. Não é para o lado que nós estamos. É para um outro lado, diferente daquele que nós estamos. Nós só vamos seguir Jesus Cristo se nós estivermos dispostos a ir para o outro lado. Nós não seguimos Jesus Cristo sem segui-lo, ou sem nos movimentar, sem sair de onde nós estamos para o outro lado. E a visão de Jesus Cristo é diametralmente oposta à visão que nós temos. A visão de Jesus Cristo não é a nossa visão a respeito da vida. É outra. E exatamente porque ele tem uma outra visão a respeito da vida, ele acabou sendo crucificado. Não adianta. Seguir Jesus Cristo é ir para o outro lado. E é fácil a gente ver isso. Se alguém te bater na face direita, bate na face direita dele também. Se alguém te fazer o mal, você se vingue dele. É isso que o mundo fala. Jesus Cristo é oposto. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te fizer mal, faça o bem. Se alguém falar mal de você, abençoe. Se alguém te pedir emprestado, dê. É diferente. Não é do nosso jeito. E ao fazer isso, ir para o outro lado, começamos a enfrentar problemas. Porque o seguimento de Jesus Cristo traz problemas para nós. Vocês acham que não? Eles foram para o lado de lá e passaram fome. Não. Como é que Jesus Cristo falou para os seus discípulos? No mundo vocês vão ter muita tribulação. Ele não fala assim, venham comigo que vai estar tudo ok. Não. No mundo tem muita tribulação. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Não tenham medo, eu venci o mundo. Mas como é que ele venceu o mundo? Então, o segmento de Cristo, que é uma mudança de perspectiva de vida, que é uma mudança radical de valores, que é o outro lado, é o lado oposto do que nós estamos, e gera problemas. E problemas que aparecem por causa de nossas deficiências, de nossas carências. Qual o problema que eles enfrentaram? A falta de pão. A falta do básico, do essencial. Seguir Jesus Cristo é enfrentar os problemas, mesmo aqueles essenciais.
causa de nossa insuficiência. Jesus Cristo cria aqui, com isso, um ambiente existencial para nós. Nós temos que resolver esse problema. Porque o cenário que São João monta é um cenário bem próprio de João, né? Primeiro ele coloca Jesus Cristo em cima de uma montanha, né? A montanha é o lugar onde Deus fala. Aqui então Deus vai falar alguma coisa. Jesus Cristo está falando alguma coisa. A montanha é o lugar onde Deus fala. E depois é a época de Páscoa. É a época em que o Cordeiro se tornará pão para todos. É isso que João está dizendo. É nessa época que aquele que é o Cordeiro será pão para todos e pão com fartura. Porque se nós formos recolher todos os cestos de todo o pão que nos é dado como fartura, são muito mais do que 12. Muito mais do que 12. Então, aquele que é o Cordeiro se tornará pão que será distribuído com fartura. A partir da entrega dele mesmo. Porque esse pão que se multiplicará para nós como Eucaristia é a partir da doação que ele faz de si mesmo. Portanto, a base da multiplicação está na doação de si. João então coloca esse cenário todo. Deus, a montanha, vai dizer alguma coisa e revela a abundância que existe em Cristo, o Cordeiro que se torna pão para todos. Porque é uma coisa evidente que a multiplicação dos pães é uma figura da Eucaristia, é uma catequese eucarística. Enquanto no primeiro texto nós tivemos uma catequese batismal, nesse texto nós temos uma catequese eucarística. E a comunidade cristã está fundamentada nesses dois sacramentos, no batismo e na Eucaristia. O sangue e a água que brotam do lado de Cristo na cruz, que fundam a igreja. O sangue eucarístico e a água batismal. Porque nós temos os dois sacramentos que fundamentam a igreja. E que nós somos chamados a vivenciar. O primeiro pela obediência à palavra, o segundo pela partilha de si. João também apresenta nesse texto as respostas a esse apelo de partilha que Deus nos faz constantemente, porque essa é a base da fraternidade. A fraternidade é a partilha. Essa é a base da fraternidade. Os cristãos tinham tudo em comum e não haviam necessitado entre eles. Por que não havia necessidade entre eles? Porque havia partilha. E é uma coisa que nós não aprendemos a fazer. Eu não estou falando só da partilha material, não. Estou falando de outras partilhas que a gente pode fazer e que muitas vezes a gente não faz. Mas a partilha é o principal sentimento, a principal característica de nós os cristãos. Mas para dar essa resposta de partilha, nós temos que atravessar algumas mentalidades ou algumas desculpas, né, que nós encontramos pelo caminho. Jesus Cristo não nos propôs, para a reforma do mundo, um programa político, partidário e econômico. Não propôs. Embora ele tenha proposto com sua vida e seu evangelho uma reforma do mundo. Eis que faço nova todas as coisas. E como é que ele vai fazer nova todas as coisas? No aspecto, por exemplo, econômico, social. Não é com a fundação de um banco e nem com um programa de Bolsa Família ou Fome Zero. Mas é a partilha dos cristãos. E que nós temos uma dificuldade grande.
Qual que foi a primeira desculpa ou a primeira mentalidade que eles tiveram que inventar? Levantando os olhos, vendo a grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe, porque ele conhece já qual a mentalidade, ele pergunta, né? Onde vamos comprar pão? São João é fantástico, né? Ele fala assim, Jesus Cristo falou isso para provocar Filipe. Gente, eu tenho a impressão que Jesus Cristo é um cara fantástico, né? E ele tem um humor fino, né? Ele tem uma sensibilidade que é terrível, né? Ele já cutucou o Filipe onde dói, né? Quem que era Filipe? Né? Filipe é um discípulo de origem grega, provavelmente comercial, etc. Né? Cara lógico, racional. Então, ele já provoca o Filipe aonde mais a gente é provocado, né? Não temos dinheiro para isso. Gente de Deus. Com coisa que a missão depende do dinheiro, né? Cadê o pessoal de Poço Fundo? Cadê o pessoal de Poço Fundo? Precisa de dinheiro? Quanto tempo vocês levantaram? 7 meses. Uma casinha básica de 3 andares. Básica. 7 meses. Não venham me dizer que a falta de dinheiro é obstáculo para a missão. Não venham. Nós temos comunidade aí que a primeira desculpa é: não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. E por quê? Não temos dinheiro, o povo padece fome. Vocês já perceberam isso? Que se a solução fosse essa, e se parasse aqui a resposta para o problema, o povo passaria fome. Essa é a primeira mentalidade, a primeira coisa que nós temos que ultrapassar. Gente, nós compramos essa casa aqui sem dinheiro. Poço Fundo construiu sem dinheiro. Ah, mas como que pagou? Aparece. Da onde? Não sei, mas aparece. Porque esse não é o impedimento, isso não é um empecilho. A segunda mentalidade que aparece é: vamos dispensar esse povo. Então, porque nós não damos conta de alimentá-los, então é mais fácil mandar embora. E mandar embora é procrastinar as coisas que nós temos que fazer. É não assumir a responsabilidade do povo que nós agregamos. Nós ajuntamos o pessoal pela palavra, juntamos o pessoal pelos sinais, e aí nós não damos condições de alimentar esse povo, nós mandamos eles embora. Que é uma solução fácil. Eu estava contando para o pessoal de Pouso Alegre, né? Tem uma diocese na França, em que a comissão de formação recebeu uma sugestão de um processo de formação que é uma escola de líderes em cada paróquia, para a formação dos líderes de toda a diocese, dessa diocese da França. Aí essa comissão estava reunida e o responsável propôs: isso aqui, isso é muito bom, é ótimo, excelente, vamos fazer, porque o povo precisa ser formado, precisa juntar o povo, mas vai ser impossível o ano que vem. Porque o ano que vem nós temos que primeiro convencer os párocos dessa diocese da França de que essa formação é necessária. Porque se os párocos não forem convencidos, eles não vão fazer, vão mandar o povo embora.
Então nós estamos precisando da escola de formação de líderes. O ano que vem essa diocese na França vai trabalhar para convencer os responsáveis por alimentar o povo na formação, para ver se em 2018, aliás 2019, começa a se inscrever a escola, para 2020 começar a ser implementado. E se a gente viver até lá, né? É muito mais fácil você não se responsabilizar por aqueles que você gerou. É muito mais fácil, manda embora. Gente, eu estava sentado reunido com outro bispo da França, na quinta-feira, e ele falou assim: não, você viu o que o outro bispo da França, Dom Murilo Krieger, falou? Que nós estamos perdendo muitos católicos, mas aí Dom Murilo falou na reunião do CNBB que nós não estamos perdendo os católicos. Existem 3 tipos de católicos. Existem aqueles católicos que foram batizados, mas nunca participaram da igreja. Existem aqueles católicos que foram batizados e participam mais ou menos da igreja. Existem aqueles católicos batizados, mas que participam efetivamente da igreja. Nós estamos perdendo aqueles que foram batizados e não participam, e aqueles que foram batizados e participam menos. Portanto, nós não estamos perdendo efetivamente os católicos. Vá conversinha para boi dormir. Quem é que não formou? Quem é que não deu alimento? Quem é que não agregou? Quem é que nos formou? Se nós não corrêssemos atrás. Então, isso é uma desculpinha. Não é a multidão, o excesso de serviço, a dificuldade, isso também é desculpa. Nós não podemos dispensar o pessoal que está com fome, nós temos que dar um jeito. E a outra desculpa, a outra mentalidade, é aquela que André, que é o outro também racionalista, apresenta. Nós temos um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá para um tapa, não é? Quem sou eu? Nós somos uma comunidade pobre, nós não temos condição, Primeiro precisa. Vocês conhecem essa mentalidade? A mentalidade nossa é insuficiência. Nós não temos o suficiente. Não temos o necessário. Mas quem diz que nós precisamos do suficiente? Quem disse que nós precisamos do necessário? Nós precisamos de Jesus Cristo. Com Ele tudo é abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então com Ele tudo é abundante. Basta colocar aquilo que temos em Jesus Cristo, que existe para todos. Mas aqui que está o problema. Porque o segredo de todos terem abundância é cada um partilhar o pouco que tem. E isso é uma outra conversão. A primeira conversão é sair das trevas para a luz. A segunda conversão, que eu acho que é a mais difícil, é sair do eu para nós. Essa é a mais difícil. Sair do eu para nós. É necessário que a gente partilhe, a partir de Jesus Cristo, partilhe a nossa insuficiência. Olha, Jesus Cristo poderia alimentar aquela multidão fazendo assim, porque Ele tem o poder de transformar pedras em pães.
E essa é a primeira tentação. Mas não, ele vai alimentar a multidão a partir do que lhe ofereceram. Então é a partir do que nós oferecemos para Jesus Cristo que nós teremos a abundância. Ele não parte da abundância, ele parte do carente, da carência, da insuficiência para a abundância. Mas o gatilho da insuficiência para a abundância chama-se partilha. Gente, nós somos cheios de dons. Nós somos uma comunidade presente na diocese com 76 núcleos de comunidade. E aí, de vez em quando, uma comunidade precisa fazer um mutirão de evangelização. Ah, não dá. Ah, eu tenho atividade aqui. Ah, como é que eu vou ficar? Ah, eu vou ficar. Ah, é isso. Aí falta para você e falta para todos os outros. Já pensaram se aquele menino escondesse os 5 pães e os 2 peixes para ele comer depois? Gente, nós somos uma rede de comunidade e deveríamos partilhar o pouco que nós temos para que todos tenham abundância. E infelizmente isso não acontece entre nós. Muitas vezes nós estamos fechados em nossos próprios castelos, em nossa própria insuficiência e carência, e ficamos adorando nossa insuficiência e carência, porque passa a ser desculpa para a nossa mediocridade, e aí todos padecem. Todos padecem. Vejam que a história da Bíblia está cheia desses tipos de gestos. Aquela viúva que só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, para fazer um pão, que ela comeria e o seu filho comeriam e morreriam. Porque ela sabia que depois de comer aquele pão, eles não tinham mais nada, iriam morrer. E o Senhor exigiu que ela desse aquilo para o profeta. E ela deu o pouco que tinha, a pouca farinha e o pouco azeite. O profeta comeu e ela não morreu de fome, muito pelo contrário. Ela passou a servir seus vizinhos com excesso de farinha e de azeite que brotavam dos seus depósitos. Quando é que nós vamos entender que a abundância vem da partilha? E aqui não é essa interpretação, essa hermenêutica materialista que a teologia da libertação faz, não. Materialista, secularizada, que cada um tinha um pouquinho em Bornal e por isso... Não é isso não. É multiplicação mesmo. Porque o Evangelho não é uma história inventada por uma comunidade que interpretou um Galileu e seus ensinos. O Evangelho é a palavra de Deus, que é vida e verdade. Então aqui não existe esse negócio de partilhinha, não. Houve a partilha inicial daquele que tinha pouco e deu, e o Senhor multiplicou aquele pouco para que todos tivessem. Esse é um milagre. 2 milagres: a partilha e a multiplicação. Enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, idolatrando nossa insuficiência, nossa carência e nossa pobreza, todos vão padecer necessidades. Quando nós dispormos de nossa pobreza, daquele pouco que nós temos, nas mãos do Senhor, todos terão em abundância. Quando nós vamos entender isso? Quando nós vamos entender isso? Essa partilha
ela passa por algumas disposições interiores, que é a nossa conversão. A primeira coisa, para partilhar, é necessário empobrecer-se, tornar-se pobre. Veja, para que nós pudéssemos ter a riqueza em Cristo, foi necessário que Ele, que era rico, se tornasse pobre. O Evangelho fala isso. Ele, que era rico, tornou-se pobre para que nós bebêssemos de sua riqueza. Nós só vamos ter em abundância para todos quando nós nos empobrecermos. E o que é empobrecer-se? Empobrecer-se, primeiro, é desapegar-se de nossas posses. Não ter apego ao que possuímos, mesmo que seja pouco. Não ter apego. Estava conversando com o pessoal da quinta-feira, lá na França, né, tem aí uma pessoa importante na França, que não pode disponibilizar o seu carro, porque não pode botar o seu carro na estrada de terra. A estrada de terra é do asfalto aqui, porque ele mora em cidade asfaltada e asfalto até aqui no bar, mas então ele não pode pegar a estrada de terra e não pode disponibilizar o carro. Então, se vocês quiserem esse pregador, tem que buscá-lo, porque ele também não pode rodar muito com o carro, porque depois que for vender o carro, vai estar a quilometragem muito alta, né? Gente, eu fico pensando, alguém aqui que tem carro faz questão do carro para botar na missão, para andar onde... Gente, eu vejo o Geraldo chegar aqui de vez em quando com a viatura dele. A viatura dele é carro fúnebre, né? O Geraldo bota lá, além das crianças, ele bota lá o latão de lavagem que vai para Itajubá, ele traz o fardo. Se nós não nos empobrecermos, ou seja, nos desapegar de nossos bens, que são poucos, gente, o que nós temos que nos garante a eternidade? A única coisa que nós podemos ter que nos garante a eternidade é o amor a Deus e aos irmãos. O resto, nada nos garante a eternidade. Salário, propriedade, carro, casa, fazenda, diploma, nada nos garante a eternidade. A única coisa que nos garante a eternidade é amar a Deus e aos outros, como Ele nos amou. É a única coisa que nós podemos ter, o amor a Deus e ao próximo. Desse nós não podemos desapegar. O resto não constrói a eternidade. Isso não quer dizer que a gente deva viver irresponsavelmente, sem se preocupar com as nossas obrigações, mas na medida exata, não mais do que isso. Segunda exigência para empobrecer-se é o disponibilizar, colocar à disposição. Está aqui. Preciso estar aqui. Essa foi a atitude. Estão aqui 5 pães e 2 peixes. Faça disso o que o senhor quiser. Está aqui. O nada que eu tenho está aqui. Serve isso. Não reter, desapegar-se e disponibilizar. Isso é empobrecer-se. E isso é necessário para a partilha. Se nós não nos empobrecermos, nós não partilharemos o pouco que temos. E aqui eu não estou falando somente das coisas materiais, não, eu estou falando de nosso tempo, de nossa capacidade. Eu estava lendo as cartas de São Paulo, que eu estou dando um curso de cartas de São Paulo ao pessoal em Itajubá. Paulo é muito louco, né?
Com os romanos me fiz como romano, com os judeus me fiz como judeu, com os gregos me fiz como grego. Me fiz tudo para todos ganhar para Cristo. É um homem sem personalidade ou um homem livre, desapegado, disponível? O Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça. As feras têm, os pássaros têm, o Filho do Homem não tem. Nós somos apegados às nossas riquezas. E pior que as nossas riquezas não são nada diante da eternidade. A segunda coisa que é necessária, além de empobrecer-se, que significa disponibilizar, desapegar, a segunda coisa que nós precisamos é sermos gratuitos, generosos. A partilha é gratuita, é a gratuidade. O que é a gratuidade? É não esperar recompensa nem reconhecimento. É disponibilizar, é desapegar-se, é entregar para a partilha, sem esperar que digam muito obrigado e sem reconhecer que você fez alguma coisa. Como é que eu chamo esse menino? Como é que chama esse menino que tinha 5 pães e 2 peixes? Para onde ele foi? Alguém foi lá agradecer ele? São João diz que depois a turma foi lá, ô menino, muito obrigado. Foi? Sumiu. Ele dá o início da partida e some. Ele tem gratuidade, a sua doação, a sua partilha é generosa. A generosidade, gente, não está na quantidade. A generosidade está na gratuidade. Se você dá e exige agradecimento, não é gratuito. Se você der 1000 e não exigiu agradecimento, não esperou agradecimento, você foi generoso. Se você der e não esperar agradecimento, você foi generoso. A generosidade não está na quantidade, está na gratuidade. E nós, muitas vezes, partilhamos, damos o que temos e depois, nem me agradecer, nem muito obrigado falar. Me colocaram para fora e nem viram todo o bem que eu fiz para a comunidade. Como foram ingratos. Bom, a ingratidão é um sentimento terrível, isso é verdade. Mas é terrível para quem é ingrato, não pode ser terrível para nós. É terrível para quem é ingrato, não pode nos afetar. Porque se nos afetar, a ingratidão nos afetar, é porque nós esperávamos alguma coisa em troca, portanto nós não somos pobres, portanto nós não partilhamos de verdade, porque nós não fomos generosos. E pior, quando a ingratidão dos outros começa a nos afetar, nós começamos a ficar pelos cantos, mordendo nosso próprio estômago, reclamando da própria vida. Nos tornamos infelizes porque os outros são infelizes. Essa é uma experiência terrível na nossa vida. Nós não podemos esperar nada em troca. Dá porque nós temos que dar. Porque nós somos chamados a dar. E Jesus Cristo na cruz, que deu a si mesmo, deu o que ele tinha, que era a sua própria vida, para nos salvar,
partilhou daquilo que Ele era com todos nós, partilhou do seu Espírito conosco. Na cruz, olhando para o Pai, Ele fala: olha, Pai, veja só como são ingratos, veja só o que estão fazendo comigo. Aí Ele olha para o Pai e diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Não leve em consideração a ingratidão. Essa busca de sermos reconhecidos pelo que nós fazemos. Eu estava contando para o pessoal na quinta-feira, eu coordenei a renovação carismática no Brasil 12 anos, de 1988 a 2000. Na festa dos 50 anos da renovação carismática não citaram meu nome. Quem organizou o Conselho Nacional atual fui eu. Quem fundou o processo de formação da renovação fui eu. Quem fundou a revista Renovação fui eu. Não fui citado. Oh! Eu me apanhei na minha oração, quase que ficando aborrecido com isso. Quando eu vi que eu ia ficar aborrecido com isso, eu me lembrei: se eles não me agradecerem, eu fico livre. Eu fico livre. Não é isso que a música diz? Eu não preciso que me reconheçam. Eu fico livre. Não devo obrigação a ninguém. Muito pelo contrário. E muitos ficam amargurados porque perderam um cargo, perderam uma comunidade, perderam um ministério, porque não foram reconhecidos naquilo que fizeram. Ficam amargurados, infelizes. Não são livres. Há necessidade de aprendermos a partilhar para vivermos na abundância. Nossa comunidade só terá abundância quando nós aprendemos a partilhar do nosso pouco. Essa casa, essa comunidade, as comunidades, a comunidade de vocês. Eu citei a comunidade de Poço Fundo porque eu estive lá agora esses dias e vi o que eles tiveram lá. Poderia citar a comunidade lá de Brasópolis, lá do Bom Sucesso. Cadê o pessoal do Bom Sucesso? Está aí? Cadê o pessoal do Bom Sucesso? É a mesma coisa. Quanto tempo vocês fizeram a casa lá? Os 3 anos, foi? Do nada, eu estive lá quando estava terreno, você estava marcando lá, e vai ser aqui, 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 e de acordo com Paulo, já está lá o que foi marcado. E sobrando ainda, né? Agora vai ter a capela, tem que ir lá para ver a capela. E não estou falando só dos aspectos materiais, não. Quantos líderes nós somos hoje? Gente, o Rebanhinho juntou aqui 600 e poucas crianças. Da onde que veio tudo isso? Como é que aconteceu tudo isso? Nos lugares mais estranhos dessa diocese, nós temos comunidades, temos pessoas que se reúnem, que se formam, que refletem, que dão a vida, que andam por essas estradas doidas, que não têm medo de enfrentar situações, que são perseguidas, que são incompreendidas pela igreja, e nós continuamos andando. Da onde vem isso? Qual que é a nossa riqueza? A nossa riqueza está na nossa partilha. E nós precisamos aprender isso, que esse é o nosso segredo. Não nosso da javenice, esse é o segredo cristão. O dia que nós começarmos a fazer contas das coisas que nós demos, começar a fazer contas das coisas que nós perdemos, nós somos os infelizes. É a nossa partilha que sustenta isso. Essa casa
é fruto da partilha das comunidades. Desde sua compra em 91 até hoje, até essa construção aqui e as demais que nós vamos fazer, é resultado da nossa partilha, da partilha do pouco que nós temos. E falar que existe alguma comunidade rica entre nós, não existe, mas todos podem partilhar. Para ser uma autêntica partilha, existem 3 qualidades. Uma qualidade material, que significa deve ser algo concreto, não existe uma partilha teórica, a partilha tem que ser real, concreto. Isso não significa bens somente, significa tempo, significa dedicação. Estava falando com o Alexandre que nós estamos retomando a revista em fevereiro. O Alexandre vai trabalhar com isso e nós estamos acertando o contrato de trabalho com ele. E ele falou assim: tá. Eu falei assim: não, você vai ser contratado, nós vamos fazer o favor de pagar um salário, porque ele tem que montar a revista e tal coisa. Ele falou assim: mas você fique sabendo que aquilo que você vai receber é muito, muito menos do que aquilo que você vai trabalhar. O Leandro trabalha muito mais do que aquilo que ele recebe. O Jaime trabalha muito mais do que aquilo que ele recebe. Porque nós não medimos pelo salário, nós medimos pela partilha do que nós temos. E essa comunidade é construída com isso. São partilhas concretas, de tempo, de conhecimento, de bens. Para ser partilha tem que ser algo concreto. Não existe partilha teórica. A partilha, ela tem, para ser verdadeira, ela tem que ser espiritual. E para ser espiritual, ela precisa ser um dom de si. Precisa ser de nós mesmos. É um dom de si. Na partilha nós partilhamos aquilo que somos. Não só aquilo que temos, mas aquilo que somos. É necessário que seja um dom de si, portanto, uma partilha espiritual. E a partilha, para ser verdadeira, ela tem que ser teológica, ou seja, tem que ser pela fé, por amor a Deus, por amor a Deus, pela fé. Quem dá um copo d'água a um desses pequeninos por amor a mim, não é a quantidade, é o amor a Deus. Se eu der meu corpo às chamas, meu bens aos pobres, e não tiver amor, tem que ser teológica, porque tem que ser por amor a Deus. Na medida em que nós partilhamos o pouco que temos, da pobreza que temos, nós nos tornamos ricos. Nós temos 12 cestos de sobra. Eu sou muito agradecido a Deus, porque vejo isso na nossa comunidade. Apesar das dificuldades de partilha e de alguns egoísmos para lá e para cá, que infelizmente nós padecemos, nós somos uma comunidade que sabe partilhar. E é por causa disso que eu tenho confiança que nós vamos continuar crescendo. Que o dia que nós pararmos de partilhar, nós morremos. Morremos de fome. Porque as multidões virão. Porque os sinais têm acontecido. Se nós pararmos de partilhar do pouco que temos, nós estamos condenados à falência e à morte. Por isso nós somos uma comunidade rica, porque ainda nós sabemos partilhar. Agradeço, seu irmão, muito obrigado pela partilha que você faz de sua vida.